Quando estamos passando por momentos difíceis, há um jogo que tendemos a jogar com Deus. Você conhece um esporte de formação de equipes chamado cabo de guerra? Esse jogo envolve duas equipes que puxam pontas opostas de uma corda. A equipe vencedora é a equipe que puxa com mais força, fazendo com que a adversária cruze a linha pelo meio. A corda é uma metáfora para as nossas batalhas, enquanto você e Deus estão em lados opostos. Deus está puxando esse assunto, dizendo para você deixar isso de lado para que Ele possa cuidar disso. No entanto, você está segurando desesperadamente porque acha que pode vencer essa provação sozinho. Você pode não perceber, mas esse é um cenário frequente no nosso dia a dia. Fazemos tudo para manter o controle de nossas lutas e permanecer do lado vencedor. Fazemos isso para ignorar a capacidade de Deus de lidar com esse problema para nós. Puxamos continuamente a corda, o que também nos afasta dele. Será esta verdadeiramente a estratégia que pretendemos? Deus não quer que você esteja do outro lado. Se você realmente o conhece, não há uma única escritura que sugira que você esteja competindo com Deus. Minha pergunta agora é: por que você está virando as costas para Ele por causa de uma batalha que está passando? Alguns animais costumam se esconder quando não estão se sentindo bem. Eles se isolam porque, se seus predadores descobrirem que estão doentes, isso os torna presas fáceis. Eles são incapazes de se proteger, então se escondem e sofrem sozinhos. A grande vantagem de nós humanos é que sabemos melhor. Sabemos que devemos procurar ajuda quando precisamos. Sabemos que não podemos sobreviver sozinhos a momentos de dificuldade. Mas às vezes nos escondemos de Deus, embora Ele seja o nosso maior aliado. É verdade, nos distanciamos dele, mas podemos ser tão atraídos pela ilusão de controle que preferimos resolver tudo sozinhos. Uma das razões pelas quais fazemos isso é porque Deus tende a ficar em silêncio, mas isso não significa que você esteja sozinho. Quando clamamos a Deus, ficamos principalmente desesperados. Isso nos deixa muito ansiosos e expectantes por uma resposta. Automaticamente procuramos sinais e mudanças para confirmar se Deus realmente nos ouviu. A questão é que Deus não trabalha dessa maneira. Ele prefere trabalhar em silêncio, pois é assim que Ele testa sua fé nele. A Bíblia é uma manifestação de sua segurança verbal. Sua palavra é algo em que você pode confiar a qualquer hora e em qualquer lugar. Deus opta por ficar em silêncio para que você pratique o hábito de confiar em sua palavra. Acredite ou não, a Bíblia é o seu plano de batalha. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes sentimos que o silêncio de Deus significa que Ele está inativo. Nos sentimos abandonados e negligenciados. Contudo, a verdade é que o movimento de Deus é silencioso e detalhado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele vos exalte. Isso acontece na hora certa, meu amigo e minha amiga. Você precisa aceitar que o momento desejado não é o melhor. Mas só porque o seu tempo não foi seguido, isso não significa que nada esteja acontecendo. Acredite, mesmo neste exato momento, Deus está agindo. Algo em sua situação está mudando. Você não está em uma sala de espera ou de prontidão. Seu bem-estar é a prioridade de Deus. No momento em que você se sentir sozinho, abra a Bíblia e deixe que Ele afirme isso. Nunca desanime pelo silêncio de Deus. Isso significa apenas que Ele está 100% focado em travar a sua batalha. Dê um passeio pela estrada da memória e lembre-se dos momentos em que Ele falhou com você. Deus nunca deixou você se defender sozinho. Você chegou até aqui, e tudo isso por causa da graça inabalável de Deus. Reveja os desafios que você enfrentou. Sempre que nos deparamos com uma provação, sentimos que ela é a mais difícil de todas. O que deixamos de considerar é que cada desafio se torna mais difícil porque estamos sempre nos tornando mais fortes e melhores. Deus não dá problemas na nossa mão e nos deixa sozinhos para sobreviver. Nosso Deus não é assim. Quando Deus fez uma companheira para Adão, Ele revelou que é insuportável para ele ver um humano lutando sozinho. Foi também por isso que Ele nos concedeu o Espírito Santo. Veja Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A presença de Deus está dentro de nós. Isso não te traz conforto? As pessoas dirão que sempre estarão ao seu lado, mas em alguns casos não conseguem realmente cumprir essa promessa. Elas deixam você lutando quando você menos espera. Mas quero que você entenda que Deus nunca fará isso com você. Você não é diferente de Jacó, Josué, Davi e de todos os outros que venceram as provações com sucesso com a ajuda de Deus. Deus ama você tanto quanto Ele amou os heróis da fé. Então confie quando digo que Ele transformará você em um vencedor ou uma vencedora. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 declara: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta mensagem é para você guardar e usar sempre que precisar. Quando você permite que Deus te conduza através de uma batalha, submeta-se a Ele sem reservas. Isso é algo que a maioria dos humanos, inclusive eu, somos culpados. Dizemos a Deus que estamos entregando esse problema. Dizemos que confiamos nele. Afirmamos que estamos elevando nossa preocupação a Ele. No entanto, na maioria dos casos, os nossos dedos ainda estão de alguma forma agarrados a essa questão. O problema é que podemos ser teimosos até mesmo ao pedir ajuda. Gostamos de ser assistidos em nossos próprios termos. Deus pode estar ajudando você com um problema em sua vida amorosa, mas você está com muito medo de prosseguir com isso. Ele pode estar proporcionando um maior avanço em sua carreira, mas você está muito arrasado com a porta que Deus fechou para ter essa oportunidade de agir. Você entendeu o meu ponto? Se Deus quer te levar até a linha de chegada, mas você está se segurando nesse problema, como você poderá triunfar? Jó, capítulo 22, versículo 21 diz: Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você tem que deixar Deus tomar as rédeas. Remova todo o orgulho do seu coração e deixe o Senhor lutar por você. A resistência irá potencialmente sabotar os planos de Deus que são do seu interesse. Submissão também significa pedir todo o apoio de Deus. Sabemos que nosso Pai é um Pai generoso, mas quando Ele sente que você não espera muito dele, isso pode parecer um insulto. Imagine isso. Um cego orava a Deus todos os dias, pedindo a Ele que fizesse um milagre e deixasse um de seus olhos ter visão. Em cada oração o cego dizia: Por favor, Deus, cure um dos meus olhos, apenas um é suficiente para mim. Posso economizar e fazer a cirurgia no outro. O que você acha que Deus teria sentido, sabendo que Ele havia provado seu poder a todos desde o início dos tempos, mas a fé desse cego se limitava a curar apenas um de seus olhos? Pense no que você está passando agora e no seu pedido a Deus. Esta é a imagem completa do que você precisa? Essa oração reflete o que você realmente deseja? Porque se não, então isso fala muito sobre a quantidade de fé que você tem nele. Conforme citado em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você precisar mover uma montanha, peça a Ele força para mover mais de uma. Não limite seu pedido. Submeta o seu coração e a sua alma a Ele. Dessa forma, Deus saberá que você possui uma fé incomparável nele. Ele saberá que você crê no poder infinito que Ele tem. Deixe que essa passagem em Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 25, seja o seu alicerce. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Você sabia que no livro de Gênesis, Jacó realmente lutou com Deus como forma de provar sua fé? Jacó estava pronto para começar uma nova vida em um novo lugar, mas ouviu dizer que Esaú, seu irmão, estava prestes a lançar um ataque contra ele com um exército. Mais tarde naquela noite, um homem lutou com ele por horas.
Jacó suportou a luta e esteve perto de perder, mas se recusou a desistir, a menos que o estranho o abençoasse. Ele deve ter notado que esse estranho não era um homem comum. Seu oponente, então, disse que seu novo nome seria Israel, o que significa que Jacó lutou com Deus e com os humanos e foi vitorioso. No dia seguinte, Israel foi incrivelmente abençoado e afirmou que encontrou Deus face a face. Ele foi fiel o suficiente para exigir ajuda e não desistir. Quando estiver enfrentando uma batalha, você deve lutar espiritualmente com Deus, mas não com o propósito de dominá-lo, e sim porque deseja mostrar a Ele que não está desistindo de nada. Clame por Ele e nunca pense que você pode resolver tudo sozinho. Você não foi feito para correr a corrida da vida de maneira solo. Respire o ar fresco e retire-se do ambiente negativo de controle e estresse. Estou dizendo isso a você com a maior confiança. Não importa o que você esteja passando agora, Deus está com você.